Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E com ele, Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos inspire. Que assim seja. Nós estamos aí no capítulo 12, né, que é o capítulo que trata da pneumatografia ou escrita direta, pneumatofonia. E nós estamos no tópico escrita direta. E o item que nós vamos agora iniciar é o item 148. Allan Kardec diz o seguinte: obtém-se a escrita direta, como em geral a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio do recolhimento, da prece e da evocação. Têm sido produzidas em igrejas, sobre os túmulos, no pedestal, de estátuas e em retratos de pessoas evocadas. Evidentemente, o local não exerce a menor influência sobre o fenômeno, a não ser facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, pois está provado que a escrita direta pode ser obtida igualmente sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os interessados se achem nas devidas condições morais e que, entre eles, se encontre alguém que possua a necessária faculdade mediúnica. Julgou-se inicialmente que era preciso colocar aqui ou ali um lápis com papel. O fato, então, podia ser explicado até certo ponto. Sabe-se que os espíritos produzem o movimento e a deslocação de objetos, que os apanham e atiram longe. Por que não poderiam pegar um lápis e servir-se dele para traçar as letras? Já que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc. Podiam, da mesma forma, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis não era necessário e que bastava um simples pedaço de papel, dobrado ou não, para que em alguns minutos aparecessem letras sobre ele. Aqui, o fenômeno já muda completamente de figura e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, desde que ninguém forneceu ao espírito essa substância, deduz-se que ele próprio a compôs. De onde a tirou? Eis o problema. Realmente é um fenômeno impressionante, né? Eu estava aqui lendo e lembrando do fax, né? Porque a primeira vez que eu vi um fax funcionando, eu olhava para aquilo, aí eu lembro que a minha chefe falava assim: Eduardo, passa um fax para mim. Aí ela me dizia o número e eu falei, mas isso vai para onde? Ela, para os Estados Unidos. Eu falei, como? Como é que esse negócio vai sair lá, Estados entendeu? Unidos. Como é que esse negócio vai chegar lá? Aí eu botava lá o papel, né? Botava tudo, aí porque ele fazia aqueles barulhinhos, né? Interessantes. Aí, pum. Aí daqui a pouco a pessoa dizia pra ela, recebi aqui. Eu ficava pensando, meu Deus, como é que esse papel chegou do outro lado? Então, um fenômeno incrível, né? É incrível. Isso produzido por nós, encarnados. Imagina o que o espírito não pode fazer, Paulo Renato. Justamente. O próprio telefone, né? Hoje tão vulgarizado, né? O celular, que a pessoa se comunica quase que instantaneamente com o mundo todo, com imagens, sons. Isso também é um fenômeno, digamos assim, extraordinário, tanto quanto a escrita direta, né, a pneumatografia, como bem coloca aqui Allan Kardec. Então, as situações que estão fora de nosso tempo, é natural, existe uma tendência nossa, inicialmente, a rejeitar.
Por isso que os benfeitores espirituais enviam, antes desses grandes fenômenos acontecerem, enviam aqueles mensageiros capazes de dar a interpretação correta àquilo que parece, que parece estar fora das leis da natureza. Né? Naturalmente que ainda hoje esse tipo de fenômeno deve existir em algum lugar, e quando ele surja, deve causar ainda hoje o mesmo impacto que causava anteriormente. Então vamos continuando aqui. Kardec nos diz: se nos reportarmos as explicações dadas no capítulo 8, itens 127 e 128, encontraremos a teoria completa do fenômeno. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando seus materiais do elemento primitivo universal, e fazendo-os sofrer pela ação da sua vontade as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Assim, tanto pode fabricar o lápis vermelho, a tinta de impressão tipográfica, a tinta comum, como o lápis preto e até mesmo caracteres tipográficos, bastante resistentes para darem relevo à escrita, conforme tivemos ocasião de verificar. A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas inteiras escritas com uma substância análoga ao pastel. E aí, Miranda? Pois é o laboratório do mundo invisível, né? E aí joga por terra, né? A gente sempre fala isso. Todas aquelas críticas que se fazem a obras do espírito André Luiz. Porque, a obra do espírito André Luiz pelo Chico Xavier é fantasiosa, é uma obra de ficção. Se a obra de André Luiz é uma obra de ficção, o Livro dos Médiuns também é uma obra de ficção, porque Kardec está dizendo tudo o que o André Luiz mostra lá, que os espíritos têm poder de trabalhar em cima do elemento primitivo universal, o fluido cósmico, e dar as modificações e propriedades que eles quiserem. Se eles podem fazer isso aqui, o que não poderão fazer lá? Pois é, mais tarde eles vão falar da caixa de rapé, né? E aí nós vamos entender que não deveria ser de outra forma. Porque se Deus nos ama, nos criou, nós dizemos, a nossa realidade essencial é fora da matéria mais densa, na condição de espírito. Quando a gente desencarna, você imagina a loucura que seria todos nós ser retirados do corpo físico sem uma realidade que desse sequência emocional e psicológica à nossa vivência. Isso. Né? No mundo material, quando você perde referência, você enlouquece? Quando você está encarnado, alguém chega em casa e encontra a família toda brutalizada, sumiu. Um animalzinho. Observa, um animalzinho, você vai embora, larga ele na casa, sozinho. Fica em desespero. Ele fica, imagina o ser humano. Então, precisa haver recursos e condições para que a vida siga nas condições necessárias a atender o que é real na vida de cada espírito, que são as emoções que ele carrega, o aprendizado, a sequência. É interessante porque acredito que isso, ao menos no Ocidente, parece apresentar, né, uma falha na informação sobre o mundo espiritual. Porque nem o Antigo Testamento, nem Nosso Senhor Jesus Cristo pôde detalhar essa realidade espiritual. Nós conhecemos por Jesus que o espírito não morre. É imortal. Ele provou isso com o seu retorno após a crucificação. Mas à época Jesus não tinha condições de entrar nesses detalhes, que talvez nem fosse mesmo a sua missão. Né? Mas a doutrina espírita veio para desdobrar aqueles ensinos antigos, para reforçar a ideia de Deus, né? Do Deus único, a reforçar a ideia do Deus Pai, e também reforçar a ideia das muitas moradas na casa do Pai, com um nível de detalhe que nós possamos hoje, em termos de humanidade, suportar, compreender. Mas, a partir de um determinado momento da vida cristã, houve uma deturpação dos ensinos de Jesus para adequá-lo a determinados interesses mais imediatos. E a nossa educação religiosa ficou
um tanto quanto falha no que diz respeito a essa realidade espiritual. Nós vivemos uma vida cristã voltado com os pensamentos tão somente para os benefícios mais imediatos da vida, os benefícios materiais, os benefícios da saúde, e quando falávamos do reino dos céus, falávamos dessa imortalidade, da sua vivência, nós não recebemos informações de como era essa vivência no mundo espiritual, para onde nós íamos, o que faríamos lá, o que poderíamos fazer lá, né, se existia uma sociedade com a qual poderíamos viver, se poderíamos continuar o nosso desenvolvimento emocional, psicológico, na esfera espiritual, se lá nas esferas mais próximas da Terra, se nessas esferas a vida se assemelhava à nossa vida de encarnados. Quer dizer, uma série de perguntas que foram feitas por poucos e que também foram silenciados, e que a maioria não se importou em fazê-las nem obter as respostas necessárias. Mas quando André Luiz faz as descrições muito pálidas do mundo espiritual, ele sempre lembra, os instrutores dele sempre lembram que nós não estamos falando, que eles não estão descrevendo o céu dentro da nossa concepção. Exatamente. Eles estão falando de uma vida bem próxima à Terra, são esferas espirituais muito próximas à Terra. Então há que ter esse grau de materialidade que nós vimos. E isso realmente, essas descrições do André Luiz, repito, elas são muito pálidas. Não corresponde à realidade absoluta. Os espíritos não trariam para nós informações mais detalhadas, porque a nossa tendência é materializar tudo. E como materializamos e não encontramos elemento de comparação que a nosso raciocínio possa suportar, tudo aquilo que não conseguimos materializar na compreensão pelo nosso raciocínio, para nós fica inverossímil, né? Vira ficção. Mas lembrando ainda aí que a ficção de hoje é a realidade de amanhã. Exatamente. Rejeitar algo só porque não se compreende, às vezes é abrir mão do futuro. E aí quando nós materializamos a ideia, tendemos a idolatrar. Não é? A idolatrar. A gente vê nos próprios textos antigos e, de alguma forma, no meio cristão, tempos atrás, aqueles fenômenos que se julgava ser produzido por Deus, mas que eram os espíritos que produziam. Eles eram catalogados como o próprio Deus ou como anjos, né, para produzir determinados fenômenos que eram absolutamente materiais. E ainda hoje, nos nossos dias, ou um pouco anterior, nós temos aí a canonização desse ou daquela personalidade, porque ele produziu determinados fenômenos estranhos ao meio, inexplicáveis para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, né? Então, aqueles fenômenos muitas vezes deram à pessoa, através da sua religião, digamos assim, o rótulo de espíritos, né, santificados. Sim. Mas, na verdade, eles só produziram aquilo que já existe em esferas espirituais, em todas as esferas espirituais. Nas esferas mais nobres, onde existem aqueles grandes benfeitores espirituais, a vida, claro, que se desdobra bem diferente dessa que nós conhecemos. Então, eles não poderiam descrever o seu modo de vida. Então, para que a gente conseguisse algo compreender do mundo espiritual, eles permitem que aqueles que fazem vizinhança conosco, né, no mundo espiritual, que eles nos ensaiem na descrição da realidade que nós vamos encontrar. E a gente vê que no próprio livro Nosso Lar tem aquela parte da união divina que nem o Chico não tem permissão de entrar desdobrado, porque deve ser uma realidade totalmente fora da nossa caixinha. O próprio Chico, na psicografia do Nosso Lar, estranhou, porque ele não tinha consciência no estado de vigília daquela realidade espiritual, embora ele frequentasse com certeza aqueles ambientes
Desdobrado, do próprio nosso né? lar, desdobrado, mas para não perturbar a sua vida na terra, os benfeitores não permitiam a lembrança quando ele voltava para o corpo. Então, inicialmente, ele naturalmente rejeitou, criou uma resistência àquelas informações. Mas depois os benfeitores deram a ele aquele passeio às cercanias do nosso lar, e de modo que ele pudesse manter essa lembrança quando voltasse para o corpo e resistisse menos aquelas informações que para ele eram muito estranhas. Então isso sempre se deu e sempre se vai dar até que o espírito encarnado, nós estejamos familiarizados realmente com essa realidade espiritual, que ela não nos seja tão estranha. Mas para isso, claro, vai ser exigido uma compreensão maior por parte das religiões no que diz respeito a essa realidade espiritual. Essa noção superficial de vida espiritual, ela tende a envolver, a crescer, se aprofundar, de modo que essa realidade de vivência no plano espiritual, ela não choque a ninguém. Pois é. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós, lembrando você que está chegando agora, o programa é Luz na Penumbra. Estamos estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 12, que trata da pneumatografia ou escrita direta, pneumatofonia. E o tópico que nós estamos é escrita direta. E vamos iniciar agora o item 149, na voz de Maria de Fátima Miranda. Tal o resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, item 116, e sobre o qual nos entendemos logamente, porque nele percebemos oportunidade para prescrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim é que, de cuidado, e isso todos podemos fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos sem lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece dia a dia, de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender se quiserdes fazer prosélitos sérios. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade ha consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais um meio de se manifestar. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral, espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou posições e, às vezes, a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, latim, em sírio, em caracteres hieroglíficos, etc. Mas ainda se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Então ele está falando exatamente, né, de como acontece. E fez a referência à tabaqueira que nós falávamos, que está no capítulo 7, item 116. É um fenômeno que, para acontecer, os espíritos lançam a mão justamente do laboratório do mundo invisível, mas ele não, ainda enfrentando alguns embaraços, porque tanto que não flui tão rapidamente, nem com a psicofonia, nem com a psicografia. É justo. E é interessante que ele fala no item anterior sobre o papel, né? Basta que se coloque uma folha de papel ali para que o fenômeno, se tiver que se dar, se dê. Mas a gente lembra que isso também não é absoluto. Se não tiver folha de papel no local, os espíritos podem muito bem transportar a folha de papel de outro lugar para dentro do ambiente. Escrevem até nas paredes quando é necessário. A Miranda já relatou isso aqui há algum tempo. Sim, Festim lá de Baltazar. Então, a situação daquele quadro daquela mãe, né, que o marido estava perturbado, querendo com a faca atemorizar. Escreveu no quadro de Deus está aqui. Quadro de giz, não é? Quer dizer, como é que o espírito fez, não é? E as crianças quem leram? Mãe, vê o que está escrito ali.
Quer dizer, os meios, os recursos são infinitos. E, naturalmente, para que se lance mão desses recursos infinitos, o espírito tem que ter habilidades intelectuais para isso, para manipular os fluidos conforme a sua intenção, conforme o seu desejo. E muitas vezes os fenômenos que se dão de aparência simples, como é o caso da escrita direta, muitas vezes isso exige dos benfeitores espirituais que vão produzi-lo uma certa movimentação, uma movimentação maior de recursos e de pessoas, tanto encarnado quanto desencarnado. Né? Os fenômenos que nós presenciamos e que muitas vezes não damos valor pela sua aparência, repito, de simplicidade, muitas vezes eles, se sondássemos, se tivéssemos condições de perquirir, de estudar cuidadosamente, como ele fala, né, aqui nesse item, quando ele diz, tudo está em observar com cuidado. Né? Então, se tivéssemos esse cuidado em verificar os detalhes, se fizéssemos as comparações proveitosas necessárias, possivelmente nós valorizaríamos mais esses fenômenos, aqueles que possam parecer os mais simples. Eu acredito que um especialista da área, um físico, um químico, fazendo as associações adequadas, dentro da sua área de atuação, ele possa, de alguma forma, compreender melhor ou valorizar melhor esse fenômeno, porque ele pode pensar do seguinte modo, para se escrever com recursos que não estão em ambiente para produzi-los, talvez eu tivesse que ter uma máquina industrial, uma máquina de transformação, de elementos químicos. Quer dizer, a pessoa vai fazendo associação com aquilo que ela possui de conhecimento e de experiência e transporta esse conhecimento, por comparação, para o mundo espiritual. Então ela vai deduzir, poxa, se aqui eu tenho essa dificuldade, naturalmente essa dificuldade há de existir também no mundo espiritual mais próximo a nós. E a pessoa, embora não saiba exatamente como o fenômeno se produz, essa pessoa de boa vontade, que quer buscar resposta àquilo que não compreende no momento, ela vai entender que todo aquele fenômeno ali, aparentemente sem grande importância, que aquilo despendeu grandes recursos de benfeitores espirituais que permitiram que ele acontecesse. E dito isto, acho que as reflexões ficam aí. A gente sempre procura evidenciar que esses capítulos do Livro dos Médiuns, eles vão mostrando coisas que seriam realmente para o leigo, para aquele que é ateu, isso aqui é obra de ficção, Porque o que Kardec fala, o que os espíritos trazem de informação, são coisas extraordinárias. O fenômeno da escrita direta, que não é comum, ninguém vai achar aí que vai botar uma folha na gaveta e vai amanhecer coisa escrita. Não, isso não é um fenômeno raro, que só acontece realmente quando há uma permissão e há condições para isso. Sim. Você tem que ter médiuns para isso. Então não é uma coisa tão simples, mas é fato que eles já aconteceram e foram registrados. E se aconteceram é porque são possíveis. Sendo possíveis, aquilo que o André Luiz coloca também é possível. Também parecia impossível aquelas cirurgias de Arigó. Exatamente. Parecia e foi feito uma visão imediata, à luz do dia, sob as câmeras, e ninguém pode negar aquilo. E com instrumentação absolutamente inadequada. Então, parecia impossível. E nem Arigó fazia ideia dos bastidores, Agora, com o filme, informações foram resgatadas de que era a equipe de Fabiano de Cristo que fazia asepsia para que tudo tivesse aquele êxito. Mas é isso, meus amigos. Por hoje acabamos, mas voltaremos, se Deus quiser, na semana que vem com mais um programa Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. E aí, vocês não dão tchau, não? Que Jesus nos conduza. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vocês estão vendo aí, esses dois? Só Jesus na causa. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês que não deixem de contribuir com o Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1428. 22. Astênio, nós paramos aonde? Nós estamos estudando a Revista Espírita de dezembro de 1858 sobre as sensações dos espíritos. E hoje, ao que tudo indica, nós terminaremos esse tema das sensações dos espíritos. E aí, Kardec continua então nos esclarecendo o seguinte: interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. E me parece que Kardec não usou aqui só uma expressão, né, exagerada de aos milhares. Ele interrogava mesmo, né, muitos espíritos, né? Então interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. E aí, quando a gente está lendo Kardec falando isso aqui na Revista Espírita de 1858, nós nos lembramos da obra dele, né, que é uma das obras básicas, que é o Céu e o Inferno. E a segunda parte do livro Céu e Inferno é composta exatamente dessas interrogações, né, feitas por Kardec a espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, inclusive mendigos, homicidas, né? Então, é um livro... N coisas. Isso, é um livro espetacular que ninguém deve deixar de estudar, né? O livro Céu e Inferno. Então interrogamos aos milhares de espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. É interessante, eu acabei de falar do livro Céu e Inferno, a gente vai verificar que Kardec, com todos eles, a todos eles, ele fazia a mesma pergunta, as mesmas perguntas, né? Então, ele começava dizendo assim: informe-nos, né, como foi o momento da sua separação do corpo físico, né? O primeiro momento da sua entrada nessa esfera espiritual, e daí por diante. E o indivíduo narrava as sensações que ele tinha. Isso, espíritos que foram bons na Terra, espíritos que foram maus na Terra. Exatamente. Né, que foram, como falei assim, mendigos. Foram felizes, né? Teve a experiência de mendigos, e cada um trazendo assim a sua informação, né, extremamente útil, né, para a gente botar a barba de molho, né? Então, mas aí voltando aqui, então ele fala assim: estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, como estamos assim, Kardec evocava uma mendiga, né, que era de algum modo conhecida dele ou conhecida de alguém, né, lá do grupo. Aí evocava. Alguém poderia dizer: o que o mendigo tem a ensinar? Vai lá no livro vai lá no livro do Céu e Inferno para verificar, né, para o espírito informar por que ele teve aquela experiência como mendigo, né? Qual foi, inclusive, um dos mendigos
evocados, tornou-se um dos benfeitores espirituais, dos guias espirituais do médium, exatamente porque o médium ajudava esse mendigo enquanto o mendigo estava encarnado, né? Então, quer dizer, aí depois ele passou ao contrário, né? Ele passou a ser o mentor. O mentor, né? O ajudante, o protetor, né? daquele médium. Que ironia, né? Né? Então, gente, se a gente estudar doutrina espírita com carinho, a vida da gente não muda materialmente. Financeiramente a gente vai continuar com a dificuldade danada. Mas espiritualmente muda tudo. Muda, né? Totalmente. Não muda tudo, Astênio, porque a sua visão fica ampliada. Sim. Né? Você sabe por que você está passando por aquilo. E até sabe que é temporário. Você aceita, né? Você aceita. Aceita, sabe que com um pouquinho de esforço também. Você não foi santinho, não. Né? Qualquer um de nós. Então vamos lá. Então, e sob esse aspecto, não foram os que aqui se encontraram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder. Olha o Kardec usando a palavra sempre aqui de novo, que nós comentamos no programa anterior. Né? Quando ele fala assim, ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Isso é grave, né? Porque eu procuro, quando eu estudo doutrina espírita, buscar sempre ver como é que aquilo se aplica a mim, né? Bom, se atendendo às leis divinas, todos esses espíritos que o Kardec evocou, que ele entrevistou, eles demonstraram que a vida espírita, ou a vida espiritual deles, era exatamente a consequência do que eles fizeram na precedente existência. Por que comigo será diferente? Não será. Exatamente. Comigo será exatamente assim. Exatamente. A minha vida espiritual será a consequência de como eu me comportei. E mesmo que nessa existência. E mesmo que eu tenha fingido ser bonzinho na última existência, fingimento não conta. Né? Sabe? Só conta para eles sabem, né? Só conta a nossa realidade. Exatamente. Né? Bom, então, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho, né? E somente para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque quiseram. Kardec era contundente, né? Os que sofrem porque quiseram, né? Então, deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque quiseram. Que, portanto, só de si mesmos devem queixar-se, quer neste, quer no outro mundo. Perfeito. Será que a gente aprendeu isso agora, né? Não. E isso também não é só para nós, né? Vamos dizer, nós estamos estudando e compreendendo. É para que nós compreendamos o próximo. Ele está passando por isso, porque ele foi bonzinho. Então, não existe efeito sem causa. Exatamente. Né? Agora, quando a gente trata do próximo, né, que ele não está sofrendo sem uma causa anterior, sim, isso não nos autoriza a agir, ser carrasco. Isso, agir com insensibilidade. Exatamente. Né? Isso a gente aprende no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem que ver até onde Deus colocou nas nossas mãos a possibilidade de amenizar a dor. De ajudar, né? Porque Deus não tem apenas a lei de justiça, ele tem a lei de misericórdia também. Perfeito. E a lei de misericórdia ela é aplicada através do socorro que nós possamos prestar a qualquer um que esteja sofrendo, independentemente de ter sido criminoso, nesta ou em outra existência. A nossa obrigação é prestar socorro, né? É tentar aliviar, né, a dor de cada um, né? Bom, prosseguindo, certos críticos ridicularizaram algumas de nossas evocações, por exemplo, a do assassino Lemer, achando singular que nos ocupássemos de seres assim tão ignóbeis quando temos tantos espíritos superiores à nossa disposição. Esse é o caso do assassino Lemer, nós vimos aqui no nosso programa há algum tempo atrás. Sim. A evocação dele, né? Era um assassino extremamente perigoso e Kardec querendo saber como é que estava a situação dele na vida pós-morte, né?
esquecem que é justamente por isso que, de alguma sorte, apreendemos a natureza do fato, ou melhor dizendo, em sua ignorância da ciência espírita, eles não veem nesses diálogos, e quando está falando eles, ele está falando daqueles que o criticavam porque evocava espíritos dessa natureza, né? Eles não veem nesses diálogos senão uma conversa divertida, da qual não compreendem o alcance, né? Kardec diz assim, como é que ele ia aprender sobre a situação de um assassino no mundo espiritual, só perguntando a São Luís, por exemplo, sabe? Quem sabe exatamente o que acontece com o assassino é o próprio assassino, né? São Luís, ele observa. Você passa na mente. Né? Quem sente a dor é que consegue descrever a dor, né? Então, Kardec aprendia muito mais entrevistando um assassino desencarnado do que entrevistando um espírito superior a respeito das consequências de um assassínio, por exemplo. E quanto conhecimento, né? Kardec adquiriu, porque ele teve essa visão, né? Essa visão difícil. Vou entrevistar quem? O assassino. Sim, né? Eu quero saber o que ele sentia. Eu quero que ele descreva o que ele sentiu na pele, né? E hoje, por incrível que pareça, os parapsicólogos, os psicólogos que tratam dessas pessoas que têm uma mente perturbada, né? Eles estão adentrando nesse mundo. O que você fez isso? Por que você fez isso? Quais as sensações que você adquiriu? A gente está vendo até filmes, né, sobre essa área. É isso, né? A sabedoria vai penetrando o ser humano aos poucos, né? Exatamente. Muito aos poucos ela vai penetrando. Mas vamos lá. Lemos em algum lugar, isso é Kardec falando, tá? Lemos em algum lugar que um filósofo dizia, depois de se entreter com um camponês. Então agora ele abre aspas para dizer o que o filósofo dizia depois de ter conversado com um camponês. Aprendi muito mais com este homem simplório do que com todos os sábios, né? Então Kardec diz que leu em algum livro essa frase, né? Aprendi muito mais com este homem simplório do que com todos os sábios. Aí ele fecha aspas e diz o seguinte, é que ele, né, o camponês, né, é que ele era capaz de perceber algo além da superfície. Para o observador, nada é perdido, encontrando ensinamentos até mesmo no criptógamo que cresce no adubo. Recusa-se o médico a tocar numa ferida horrenda quando se trata de aprofundar a causa do mal? Né? Então, Kardec era um estudioso, um cientista. Então, assim, eu quero saber como as coisas acontecem no mundo extrafísico e não quero saber só o que acontece no mundo extrafísico com os homens que acertaram. Eu quero saber com os homens que erraram também, né? Como as coisas acontecem no mundo físico. Né? Daí o valor, né, do livro dos espíritos, das perguntas, das respostas. Isso. Porque ela é certa. Por que é isso assim? Onde estão gravadas as leis de Deus? A pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos, na consciência. Então, na consciência está exatamente o bojo, né? O arquivo que nós necessitamos captar por Allan Kardec. Sim, inclusive o principal fundamento da nossa responsabilidade é exatamente o nosso conhecimento, né? E o conhecimento da lei divina está gravado na nossa consciência. Exato. Então, não há como alegar ignorância, né? Exatamente. Bom, acrescentemos ainda uma palavra sobre o assunto. Os sofrimentos de além-túmulo têm um termo, têm um fim. Isso é super importante, né? Porque a velha teoria dos sofrimentos eternos de inferno, né? Então, os sofrimentos de além-túmulo têm um termo. Sabemos que ao mais inferior dos espíritos é dado o ensejo de elevar-se e purificar-se por meio de novas provas. Isso pode ser demorado, muito demorado, mas depende de cada um abreviar esse tempo penoso, porquanto Deus o escuta sempre, desde que se submeta à sua vontade. Então, o primeiro passo para que o espírito culpado se renove é se arrepender. Né? Deixar de ser teimoso, de achar que ele pode brigar contra André Deus. Luiz batia de frente com a divindade, ele não foi socorrido. Exato. Enquanto o espírito acha que ele pode brigar contra Deus, né, continua, como se fala, como se fala vulgarmente, continua pastando. É isso aí. Fica aí. Então, quanto mais desmaterializado é o espírito, tanto mais vastas e lúcidas são as suas percepções.
quanto mais está sob o domínio da matéria, o que depende inteiramente de seu gênero de vida terrestre, mais elas serão limitadas e veladas. Quanto mais a visão moral de um se estende para o infinito, tanto mais restrita é a do outro. Os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e muitas vezes nula do futuro. Então daí o perigo de a gente querer entrevistar um espírito inferior, né, e normalmente eles se encorajam, está no livro dos médiuns, né, a responder a qualquer tipo de pergunta, mesmo que eles não saibam, né? Então, eles dizem que sabem. Dizem que sabem, né? Então ele fala assim, os espíritos inferiores têm apenas uma noção vaga, confusa, incompleta e muitas vezes nula do futuro. Como não vislumbram o termo de seus sofrimentos, acreditam que sofrerão sempre, o que para eles ainda é um castigo. Então isso também nós aprendemos no Livro dos Espíritos, aprendemos no Céu e Inferno, né? Porque ele tem um espírito inferior, consciência culpada, que está sofrendo terrivelmente, e ele está plenamente convencido de que ele vai sofrer para sempre. Até porque a consciência dele diz para ele que ele deve sofrer para sempre, né? Ele não vislumbra um fim para aquele sofrimento. Então aquilo fica na mente, né, como uma monoideia. E ele realmente passa por aquilo sempre. Sempre. Né? Esse autoconvencimento dele de que ele vai sofrer para sempre é em si mesmo um castigo. É importante que ele realmente ache que vai sofrer para sempre. Né? Bom, se a posição de uns é aflitiva, terrível mesmo, não é por isso desesperadora. A dos outros é eminentemente consoladora. Então Kardec está sempre pegando espíritos inferiores e espíritos melhores, né? Sim. Então, se a visão de uns é aflitiva, terrível mesmo, não é por isso desesperadora. A dos outros é eminentemente consoladora. Cabe, pois, a nós escolher. Eu sempre acho linda essa questão da escolha. As opções, né? Isso. Ó, né? Você tem essa e escolhe uma. A minha felicidade pós-morte não depende em absolutamente nada do meu guia espiritual. A minha felicidade pós-morte não depende de absolutamente nada de Deus, nada de Jesus, né? A minha felicidade pós-morte depende exclusivamente de mim, né? Perfeito. Então, cabe, pois, a nós escolher. Isso é da mais elevada moralidade. Então, Kardec também ficava encantado com essa visão, né, da doutrina espírita, né? Os céticos duvidam da sorte que nos aguarda após a morte. Nós lhes mostramos o que há, acreditando ter-lhes prestado um serviço. Assim, vimos mais de um deles, né, dos céticos, né, recuar de seu erro, ou pelo menos refletir sobre aquilo que antes censurava. Então Kardec recebia muitas correspondências de pessoas céticas, agradecendo a ele pelas luzes que ele lançou através das suas obras, através da Revista Espírita, né, porque eles mudaram a visão deles. Mas obviamente que são céticos especiais, são céticos inteligentes, porque os céticos, claro, os céticos endurecidos não adianta, né? Então você vê que mesmo sem o e-mail, né, que hoje é rápido, quando você quer falar comigo, quando eu quero falar com você, naquela época, quantas pessoas ele atingiu, né? Sim. Né? Quantas pessoas ele atingiu. Isso dependendo de uma imprensa, né, ainda rudimentar. Né? Exatamente. Nossa Senhora. Bom, nada como nos darmos conta da possibilidade das coisas. Se tivesse sido sempre assim, quer dizer, tivéssemos sempre nos dado conta disso, né? Se tivesse sido sempre assim, não haveria tantos incrédulos e a religião e a moral só teriam a ganhar. É tão lamentável ainda, né, que as religiões ortodoxas combatam a doutrina espírita. Perfeito. Né? Seria tão lindo para elas se elas estudassem a doutrina espírita e passassem a pregar nos seus cultos, né, a morte como a doutrina espírita vê a morte, reconhecer que de fato nós temos inúmeras vidas, né? Elas não perderiam em nada, as igrejas não passariam a ser um centro espírita, não, né? Continuaria sendo igrejas. Continuariam sendo igrejas, mas acrescentando novos conhecimentos, né?
mas fica preso ao passado. E aí todo mundo paga por isso, né? Porque os fiéis também permanecem, né, alienados. Né? Alienados. Então, entre muitos, ele está se referindo aos céticos, entre muitos, a dúvida religiosa não procede senão da dificuldade que tem em compreender certas coisas. São espíritos positivos, não organizados para a fé cega. Então, esses céticos são espíritos positivos, espíritos que querem entender as coisas, né? São espíritos positivos, não organizados para a fé cega, que só admitem aquilo que para eles tem uma razão de ser. Tornai as coisas acessíveis à sua inteligência e eles as aceitarão. Porque, no fundo, não pedem mais do que isso para crerem. Só querem a lógica, né? E porque a dúvida lhes é uma situação mais penosa do que imaginamos e do que eles gostariam de admitir. Então, esses céticos só são céticos por falta de alternativa. Quando eles encontram, né, uma alternativa que atende à razão, né, que eles cultivaram, então eles aceitam, né, essa última alternativa. E nós vamos então para o nosso último parágrafo, né, a respeito do tema das sensações dos espíritos, que está na Revista Espírita de dezembro de 1858, quando Kardec nos fala o seguinte, né, nesse último parágrafo, né, de tudo o que foi dito não há absolutamente um sistema, nem ideias pessoais. Então ele está deixando claro que não foi ele que criou isso aqui. Sim. Nem mesmo foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram essa teoria. Trata-se do resultado de estudos feitos sobre as individualidades, corroborados e confirmados pelos espíritos, cuja linguagem não pode deixar dúvida sobre sua superioridade. Então foi fruto, né, de inúmeras observações, de inúmeras pesquisas, sim, de inúmeras entrevistas feitas com mais diversas... E não só na França, né? Em vários locais do mundo. Sim, né? Então Kardec, depois de todas essas observações, ele montou, ele escreveu essa teoria, que ele diz que ela foi aprovada, né, pelos espíritos superiores, né? Uhum. E aí ele termina o parágrafo dizendo assim: julgamo-los por suas palavras, julgando os espíritos, julgamo-los por suas palavras, e não pelo nome que carregam ou que se podem atribuir. É importante para a gente poder entender essa partezinha final, né, e rever o parágrafo, quando Kardec fala assim: de tudo que foi dito sobre as sensações dos espíritos, não há absolutamente um sistema, nem ideias pessoais. Nem mesmo foram alguns espíritos privilegiados que nos ditaram essa teoria. Trata-se do resultado de estudos feitos sobre as individualidades, corroborados e confirmados pelos espíritos, cuja linguagem não pode deixar dúvida sobre sua superioridade. Então ele não perguntou apenas a São Luís, ou a este ou aquele espírito, a Fenelon, esse tipo de coisa, mas ele utilizou os ensinos dados por diversos espíritos que pela linguagem ele identificava que eram espíritos superiores. Né? Então ele só até pela forma de falar, né? Isso, né? A cultura. A cultura, o conteúdo do que falava. Então ele não se valeu, para escrever isso aqui, ele não se valeu apenas de informações recebidas de determinados espíritos conhecidos, né? Mas sim de quaisquer espíritos que tinha algo a informar a esse respeito e que tinha pela linguagem e tal, identificava que eram espíritos superiores. E ele termina então dizendo assim: julgamo-los por suas palavras e não pelo nome que carregam ou que se podem atribuir. E com isso Kardec então conseguiu juntar um monte de informações que colocou aqui para nós, né, para o nosso aprendizado, e mais uma vez terminou o nosso tempo. Muito obrigado por esse esclarecimento, Astênio, que você nos dá, porque é primordial que todos nós entendamos o que Kardec buscou, né? O esclarecimento, a visão espírita da situação que nós nos encontraremos um dia diante da eternidade. Então agora terminamos mais um capítulo, mais um estudo da Revista Espírita de 1858 a 1868.
Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Lembrando a vocês o Clube da Fraternidade. 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.